Luz, câmera, ação! A grande oportunidade de ter chego na Vogue. Bom, já tava falando pra vocês, se vocês não assistiram o episódio anterior, corre lá no YouTube pra ver todo meu novo projeto, Maxime Weber, Além do Espelho, que conta sobre a minha história desde o início. Bom, eu cheguei na Vogue, primeira Vogue que a mamãe fez foi a Vogue Espanha. Tenho que contar isso pra vocês, foi essa aqui, ó, em 2004, com a Isabelle Fontana. Bom, pra eu chegar nessa capa, eu conheci a Isabelle, falei um pouquinho pra vocês lá atrás, num projeto da Tilibra, da Mega Models com a Tilibra, e depois teve outro projeto que chamava Tic Tac Mega Models, onde eu conheci a Ana Beatriz, a Raquel Zimmermann, a Fernanda Mota, entre outras modelos. Essa caminhada veio desde a época dos books. Lembra que eu contei da história dos books? Aí fui conheci o Ale de Souza, aí depois eu conheci o Marco Antônio. O Marco Antônio tinha uma amizade com ele da Mega, com alguns bookers e com as Supermodels e com a Isabelle. E aí, foi aí que o Marco Antônio pegou a campanha da Tilibra, dos cadernos, e eu fiz a Isabelle pela primeira vez. Quando eu fiz a Isabelle, eu já tinha uma noção de proporção. Mas eu não tinha muito claro o que era proporção, o que era maquiagem, as exatas, meu pensamento, geometria, geografia, história, português, tudo isso misturado. Bom, eu fiquei com os números, que é onde eu me dava bem. E aí, eu recebi o convite da Isabelle. Recebeu esse convite para fazer essa capa da Vogue Espanha, que eu acabei de mostrar para vocês, que é essa daqui. Da Vogue Espanha, que é essa daqui, em 2004. Então a mamãe já estava na estrada desde 80. Eu sou maquiadora autodidata e fui trabalhando. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma noção, porque eu tinha feito muitos books, né? E aí quando eu maquiei a Isabelle a primeira vez, eu já tinha noção de beleza. E ela era lindíssima. Bom, ela me convidou para fazer essa capa e eu fui. Insegura e tudo, com medo e tudo, eu fui. Porque eu já sabia, né, se ela tinha me escolhido, pedido para uma capa que nem nacional era, então alguma coisa tinha de bom em mim. Eu ainda era muito insegura. Muitas inseguranças, porque como eu sou autodidata, não tinha uma escola. E como eu falei pra vocês, não tinha um profissional ou uma profissional do mercado que ensinasse os truques. Era muito difícil o mercado, ninguém ensinava nada, era tudo muito trucado. Até as maquiagens as pessoas escondiam, o nome, a marca, era babado, gata. Ninguém maquiava na frente dos outros, era tipo terrível. Mas eu fui sendo intuída pelo alto, Deus, as deusas, a caixa, Jesus, Maria, José, os espíritos protetores e de luz, Buda, os orixás, minhas ancestrais e minhas transcestrais. Então essa foi minha chegada na Vogue. Depois de criar muitos books, muitas imagens, vender para bastante gente, eu fui convidada depois de 6 meses para ir na Vogue Brasil com o Marcelo Gomes. Bom, eu entrei numa agência, saí de agência, eu falei pra vocês do portfólio, né? Que as meninas, as modelos têm um book e nós, maquiadoras e maquiadores, temos um book. O que é um book? O que é um portfólio? Para o maquiador. Um book para o maquiador é um portfólio, onde você vai ter todos os seus trabalhos publicados de fotos, suas belezas, suas ideias, nesse book. Hoje a gente tem o Instagram, né? Mas às vezes tem clientes que vêm de fora que eles querem ver em papel esse portfólio. Então é legal você estudar, saber bastante de maquiagem e cabelo para a luz, porque existem campanhas e clientes que querem ver tudo isso em papel, não quer ver no site, né? Mas é bom também ter no site. E aí passou 6 meses e eu recebi um convite para fazer uma matéria com o Marcelo Gomes. Bom, passou o tempo. A primeira agência que eu entrei foi a Molinos e Train. Depois eu fui pra Metamorfose, passei pela BLZ e não queria mais agência, porque eu achava que não era boa. Eu nunca era convidada novamente pelos mesmos clientes. Eu não entendia muito sobre os agentes e os, né, agenciados, que eram os maquiadores. Naquela época na agência só tinha eu de preto, porque eu não tava fazendo ainda a transição.
Mas eu sempre fazia os desfiles e tive a sorte de conhecer o Fernandinho Andrade. A gente fala Mami, a Mami, nossa Mami. O Fernando, ele fazia todos os filmes da CIA, isso tipo domina assim, muita coisa de cinema. E aí eu comecei a fazer cinema com ele, só que era muito puxado. Eu morava em Itaquera, eu tinha que sair de Itaquera às 4 da manhã, pegar o ônibus, chegar na casa dele às 5, pra gente começar a trabalhar. E às vezes o trabalho ele ia até meia-noite, 1h. Como eu ia voltar pra minha casa pra voltar? E o Fernandinho, tipo, me deixava eu dormir na casa dele. Puxa, maravilhosa, mãe mesmo. E aí nessa época eu comecei a pensar o que eu gostava, né? Eu já tinha feito muitas fotos durante mais de 10 anos, fazendo fotos, trabalhando no salão, ganhando dinheiro, corre, sobe, desce, lá, daí pintou os filmes. O Fernandinho era a rainha dos filmes, ele fazia todos os CIAs e era feito por uma produtora que chamava O2 e eu fazia com ele, eu fiquei 1 ano e meio com ele. Mas eu não gostava muito de fazer filme. Primeiro porque ninguém chamava você pelo nome, era sempre maquiagem. Nosso nome era maquiagem. Maquiagem! Aí tinha que sair correndo. E quando a gente chegava lá jurando que a gente ia passar um pó, eles não deixavam a gente passar o pó. Tinha que ser a pessoa contratada. Então foi meio duro esse processo, mas eu consegui sobreviver 1 ano e meio. Toda vez o Fernandinho me perguntava, Max, você gosta de fazer cinema? E eu falava, gosto. Aí um dia, eu tava cansada já, né, de ter que, essa função dos horários, poucas horas. Tinha que dobrar, às vezes era tipo 2 diárias, de dia e de noite. Era um babado. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo isso com o Fernando. Muito obrigada, Fernandinho. Eu me tornei essa mulher através da senhora, mano. Bom, daí eu fiz muita coisa. E o Fernandinho deixava a gente maquiar e pentear. Na moda, ninguém deixava. Era assim, você só faz pele. Ah, você só faz isso. Hoje vocês reclamam, mas na época era... Não podia fazer olho, só pele. Não podia fazer boca. Era assim, uma equipe só pra pele. E daí tinha uma outra pessoa que fazia os olhos. Mas eu sempre fui abusada. E eu conseguia, com a minha matemática exata, concluir os desejos dos chefes de equipe, né? No caso era o Duda, o Daniel, o Robert. E aí eu parei, né, nesse dia que eu falei pro Fernandinho que eu não gostava, todo dia ele perguntava, você gosta de fazer? Você gosta? Eu falava, gosto, porque eu sabia que ele não ia me chamar mais se eu falasse que não gostava. No dia que eu falei, não gosto, Fernando, eu quero fazer moda, ele parou de me chamar. E aí eu conheci o Robert, aí comecei a trabalhar com o Robert. Com o Robert eu não maquiava, a bicha não deixava eu maquiar, querida. Ela só deixava eu fazer os cabelos. Eu era boa de preparar cabelo, de fazer os cabelos, né? Então todos os cabelos que ele fazia, eu que preparava. E aí ele finalizava. O Robert foi uma grande escola pra mim. Foi onde eu aprendi, né? Muita coisa sobre a maquiagem de moda e sobre o cabelo. Porque o meu cabelo, eu venho do clássico, né? Eu fui aluna da Arnaldo de Souza, que era uma grande cabeleireira do Brasil. Nessa caminhada que eu fui fazendo os books, eu também comecei a trabalhar com muitos cabeleireiros, com a Beth Omori, Valdir Cota e outros cabeleireiros que eram muito famosos nos anos 80. E foi isso, eu cheguei aqui e aí apareceu essa oportunidade de fazer essa matéria com o Marcelo Gomes pra Vogue. Eu entrei na Gloss, que era outra agência. Depois eu conto essa história pra vocês, senão vai ficar muito longo. E aí, manda aqui uma mensagenzinha que eu respondo pra vocês. Se vocês querem saber mais sobre essa história da agência, de agenciamento, de agentes, de trabalhos, de como cobra, como não cobra, qual é a pirâmide, quem tá embaixo, quem tá no meio, quem tá no topo. Bom, tudo isso eu falo pra vocês. Aí depois eu fiz uma matéria com o Marcelo Gomes pra Vogue e ele acabou me dando o crédito de profissional. A primeiro dia que eu fui fazer a história com ele, foi assim, eu fui na Gloss, conheci o Marcelo pediu o book, eu levei o book. Ele falou, nossa, Bici, eu já tinha bastante coisa, né? Eu tinha uma East to West com a Isabelle, Vanity Fair Itália, com a Carol Ribeiro. Eu já tinha trabalhado mais de 10 anos, então eu fui fazendo muitos books e foi aparecendo as oportunidades. Então todas as fotos que tinha eu ia, pegava as fotos e guardava no book. Quando eu conheci o Marcelo, foi a hora de eu apresentar o que eu sabia fazer. Essa capa que vocês viram aqui, da Vogue Espanha, já tava lá. E outros trabalhos. E aí o Marcelo me chamou pra fazer uma matéria e me deu o crédito de profissional. Eu lembro como se fosse hoje. Eram 9 meninas, 9. Tinha a Monique Olsen, a Bárbara Berger. Bom, Jéssica Pauleto. Nossa, muita gente. E aí, nesse caminho, era assim, 4 fotos. O fotógrafo era o Miro. E eram todas páginas duplas pra Vogue.
Nós fazíamos 2 fotos. Eu e o Marcelo e o Bruno Miranda fazíamos 2 fotos, que era uma no Parque de Vila Lobos e uma na Sala São Paulo. E o Carrasco fazia 2 fotos em outros lugares. Nesse dia, o Marcelo me deu o crédito e o Giovanni me viu trabalhar pela primeira vez. Passou um tempinho, eles me chamaram para fazer a primeira matéria de Vogue Brasil. E aí eu fiz a minha primeira capa de Vogue Brasil, que é essa daqui com a Michelle Alves. E foi assim o meu início, gente. Gostaram? Vem com a mamãe. Bom, gente, o primeiro trabalho foi esse da Vogue Espanha. O fotógrafo era o André Escliró. O stylist era o Marco Antônio Ferraz. E era numa casa com piscina. Tinha sol, então a gente tinha que fazer o quê? Uma beleza bem natural de piscina. Bom, eu fui treinando essa história, né, do natural. O que é natural? Você pode usar muitos produtos, né? Tem a análise da pele, análise do formato do rosto, textura. E tudo isso foi me levando a esse caminho de criar minha própria técnica. Então, quando eu cheguei aqui para criar esta beleza que tivesse essa textura que tem aqui, eu tinha que criar algumas áreas sem maquiagem. Essa foi o meu maior desafio na hora. Mas aí a gente fez uma beleza que era natural, o corpo era natural e era na piscina. A gente fez 3 ou 4 fotos. Aí tinha uma no jardim, 2 na piscina. Aqui dentro tem um pouquinho mais sobre. Achei, tá aqui. Ah, a gente fez, ó, a capa, as 2 de dentro, corpo del samba e mais essa que era no jardim. Então eram 4 fotos realmente. Foi uma delícia. E aí acabou o dia, aí eu falei, nossa, consegui. Foi ótimo. E aí conheci o André Escliró, o Marco Antônio eu já conhecia e foi tudo bem. Os bastidores, foi legal, foi surpreendente. Eu tava animada, eles também estavam. A gente tinha um tempo. Eu acho que eu sou a mais rápida do velho e do novo oeste. E eu sempre gostei de fazer rápido as coisas, não gostava de ficar embaçando, sabe? 2, 3 horas pra fazer uma beleza que era nada. Eu descobri rápido que eu tinha que ter algumas áreas do rosto que não tivessem maquiagem, porque o rosto não está descolado do corpo, né? Tudo é o mesmo corpo, né? O que é maquiagem pra vocês? O que é espelho? E o que é que está além do seu espelho? Já pensou nisso? Vem. Gente, o que mudou na carreira? Bom, mudou muita coisa. Na minha carreira... Bom, gente, eu fiz essa capa de Vogue Espanha e na época, não era que nem hoje, você vai na banca, a revista do mês que vem já tá lá, né? Na época vinha por navio as revistas. Então sabe o que aconteceu? Eu ia do dia da foto até o dia que eu recebi a revista, eu fui na banca todos os dias. Comprei a banca toda, né? Como eu vinha de Itaquera até a Groenlândia, porque o fotógrafo morava ali na São Gabriel, eu fiquei 6 meses indo na banca. Aí quando deu uns 6 meses, 7 meses, a revista chegou. E aí eu comprei todas as revistas, levei pra minha mãe, levei pra minha família. E aí depois disso, eu fui convidado pra fazer a Vogue Brasil. Depois que eu fiz esse editorial, eu comecei a ser chamada pra fazer o editorial. E aí eu fiz o editorial, que é isso que eu falei pra vocês, com o Marcelo Gomes. Depois do editorial, eles começaram a me chamar pra fazer outras coisas. E eu comecei a vir, sempre fazer. E aí, depois que eu fiz o editorial com a Michelle, ninguém falou que ia ser capa, né? Tipo, era só um editorial. Eu vim, comecei a fazer os editoriais, todos... Fui vindo, fazendo, sendo, estando. Aí a Vogue começou a me chamar. Eu já entrei na agência do Marcelo, que era a Gloss. Foi a melhor agência que me agenciou, porque eu tava pronta já, né, gente? Então, tipo, eu fiquei pronta. Gente, a grande mudança, ela veio porque eu comecei plantando essa semente lá atrás, né? Nos books. Primeiro no curso, depois na prática, depois nos books. E aí conheci a Isabelle
Depois fiz a história da Vogue e aí fui pro Rio, Fashion Rio, e conheci a Naomi. Então foi uma coisa que foi empurrando a outra. Aí quando realmente eu conheci a Naomi, bebê, todo mundo ficou sabendo quem eu era. Porque, né, todos os maquiadores do nível do alto escalão estavam escalados pra maquiar ela, né? Quem ela ia escolher? Quem ela ia escolher? Aí de repente, bebê, no dia do desfile da TNG, no Fashion Rio, eu tava na equipe, o Daniel me deu de presente a Naomi. Falou, Bi, vai lá maquiar a Naomi. Era meio batata quente, né, querida? Batata quente, quente, quente. Mas assim, toda a minha vida, eu pensei em fazer a Naomi. E aquele momento chegou. Passou 16 anos do momento que eu tinha 14 anos, que eu tive o insight de conhecer. Passou 16 anos, eu fui trabalhando, até chegar aos 31 anos eu tava no Fashion Rio. No Fashion Rio eu conheci ela. Gente, foi uma loucura. Porque isso foi dentro de mim, foi além do espelho. Realmente foi além do espelho, porque minha vida voltou, assim, naquele momento que ele me ofereceu a Naomi pra maquiar, nossa, veio tudo aquilo. E ninguém sabia, né, que eu queria, que o meu sonho de vida era conhecer a Naomi. E aí eu fui maquiar ela. Quando eu maquiei, deu tudo certo, eu tenho uma foto, vocês vão ver aqui. Aí ela me chamou pra fazer a primeira campanha grande da minha vida, tipo a campanha da TNG. Meu cachê era tipo R$800. Quando eu fui fazer ela, meu cachê subiu mais de 3 vezes. E aí meu cachê subiu, todo mundo me conheceu, quem não conhecia ficou me conhecendo. E eu comecei a fazer ela. Todas as coisas que ela vinha pro Brasil, eu que assinava, e com o cachezão. E assim foi o início da minha jornada. Mentira que o início foi lá atrás com 21, vocês viram, né? Vem comigo.